Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe a sua vida e da sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre todos. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 77 no Brás, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente. Em todos os nossos templos, nós teremos o mesmo trabalho. Eu convido você a vir, venha buscar a Deus, priorize o Senhor. Eu tenho falado muito sobre isso. Dê prioridade ao Senhor. Tire algo, tire de algo, mas não tire daquele que pode te sustentar. Ninguém pode sustentar você, somente Deus. Então não fique aí envolvida com mil coisas, que você pode se deparar com uma situação e que se você não correr para Deus, nada disso que você deu prioridade vai poder te sustentar, te socorrer. E eu sempre digo, o único que pode nos sustentar é Deus. Então, usa de inteligência. Dê a Deus o primeiro lugar. Eu não tenho tempo. Então, você tem a mesma quantidade de tempo que todo mundo. Então, tira algo da sua vida. Não dá para tirar nada. Dá sim. Dá sim, porque se você se encontrar numa situação muito difícil, você vai ter que parar para socorrer aquela situação e você vai ter que largar todo o resto. Você vai ter que parar. E não vai ter o que fazer. Se você ficar doente, por exemplo, tudo vai parar. E fim. Não tem que ser assim. Se volta para Deus. Tira algo. Tira de algo. Mas não tira de Deus. Não tira daquele que pode sustentar você. Só Deus pode sustentar. Então se volta para Ele com mais força a cada dia. O mundo aí fora caminha numa direção, a direção da perdição, da destruição, do sofrimento, da infelicidade, de um vazio cada vez maior. Mas aquele que tem dependido de Deus tem visto a diferença, porque realmente há diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve. E servir a Deus significa realmente dar a Ele prioridade. Olha o que diz aqui, em Eclesiastes 7:8, vou ler na NVI e na atualizada. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Na atualizada diz, o fim de uma questão é melhor do que o seu início. A paciência do espírito é melhor do que a altivez do espírito orgulhoso. A Bíblia está dizendo que o final é melhor do que o início. E que o paciente, o perseverante, ele é melhor essa condição do que a condição de orgulhoso. O que a Bíblia explica aqui? O que muita gente faz. No momento difícil, decide a vida e decide da pior maneira. No momento difícil, muitos fazem como Noemi, em Ruth. Você encontra essa história no livro de Ruth. Belém entrou numa crise. Ela pegou a família e foi para uma terra estranha. Ela não quis passar por aquele problema. Ela definiu a vida dela por um momento. E aquilo custou muito caro. Muitas pessoas, eu já falei isso diversas vezes nesse programa, têm definido a vida por um momento. Muitas. Um momento difícil, um momento de crise, um momento que ele se sente abalado, abatido e não sei o quê. Pronto, ele vai lá e toma uma decisão radical. Noemi fez isso. Ela foi para Moabe. Em Moabe ela não encontrou a fome,
Mas ele encontrou algo muito pior. Ela encontrou a morte. Em Moabe, ela não conquistou nada. O marido morreu, os 2 filhos morreram. Ela se encontrou numa situação de indigente. Em Moabe, ela ficou sabendo que o Senhor já havia socorrido Israel e que as pessoas que tinham ficado, a palavra, as pessoas que tinham permanecido, resistido, as que tinham ficado, as que não definiram a vida por um momento, já tinham sido socorridas, estavam abençoadas e não há um registro de morte. A Bíblia não diz que alguém morreu de fome em Belém. Mas a Bíblia diz que a família inteira de Noemi, a família morreu em Moabe. Ela voltou, encontrou as pessoas felizes, colhendo, porque as pessoas haviam plantado, elas ficaram e plantaram, e ela tinha que recomeçar, sem marido, sem filhos, sem nada. A bênção da vida dela, que a nora dela, que tinha ficado viúva também, ficou com ela e teve a disposição de cuidar dela e pegar comida por muito tempo. O que caía, quando as pessoas iam colher, aquilo que caía no chão, a Ruth pegava e levava para elas se alimentarem. Era daquilo que elas se alimentavam. Então, por muito tempo, elas comeram de comida que caía, a comida do chão, a comida que caía no chão, aquilo que era desprezado. E por que ela viveu isso? Porque ela definiu a vida dela por um momento. Depois ela tomou uma atitude certa, que foi essa de voltar e recomeçar. Foi quando ela ainda teve um final digno. O final é melhor do que o início. Então, você pode estar vivendo um momento muito difícil agora. Escuta aí, essa palavra não veio por acaso. Você pode estar aí já a ponto de tomar uma decisão estúpida. E aí Deus te amando tanto disse o quê? Vamos fazer um programa para ela. Ó, Cléo, você vai falar isso e isso. E eu estou falando. Não defina a sua vida por um momento. O final é melhor do que o início. Você pode estar vivendo uma questão difícil agora. Mas, no final, se você perseverar, Deus vai te dar vitória. O paciente é melhor do que o orgulhoso. Se você decidir a sua vida agora, vai ser por orgulho. Eu não tenho que passar por isso, eu não tenho que aguentar isso, estufa o peitinho e fica, porque eu não tenho e eu não tenho. Sim, você deve passar. Você deve resistir. Você deve olhar para Cristo, para o autor e consumador da sua fé. Você não tem nada que olhar para a direita, para a esquerda ou para trás. Você não tem nada que fugir, como Noemi fugiu. E teve que voltar e voltou numa situação lamentável. Você não vai vencer fugindo. Se você desistir dessa situação, você vai desistir de muitas outras. Isso é só um momento. O paciente é melhor do que o orgulhoso. Então, seja paciente, perseverante. Não ceda a esse orgulho. O humilde recebe ajuda. Você quer ajuda? Se humilha diante de Deus. Se humilha diante da situação. Passa pelo que tem que passar. Como tem uma passagem na Bíblia que diz, sofra o dano. Resista firme. E você vai ver. O paciente obtém vitória, o orgulhoso não. O paciente mostra uma atitude humilde e o humilde recebe ajuda. O orgulhoso não recebe ajuda. O final é melhor do que o início. Esse é só um momento. Mas você terá um final feliz, se você resistir. O final das coisas, aqui, o final de uma questão é melhor do que o seu início. Hoje pode parecer o fim de tudo.
não dá mais, eu não aguento. E pode ser no seu casamento, pode ser no seu trabalho, pode ser na igreja. Eu não sei. Talvez você está sofrendo uma pressão e o diabo está lutando com todas as forças para te levar a desistir, a abrir mão mesmo. Ele está usando talvez até pessoas para dizerem exatamente isso para você. Você não tem que passar por isso. Você não tem mais que aguentar isso. E Deus está dizendo, aguarda aí, fica em Belém, porque eu vou te socorrer. Não vai para a terra estranha. Se você não está vencendo em Belém, você vai vencer numa terra estranha. Se você não está vencendo na sua terra, você vai vencer numa terra estranha. Quem ficou em Belém venceu. Se você ficar onde você está, Deus vai te dar vitória. O final vai ser grandioso. Você vai ter um final feliz onde você está. Então seja perseverante, seja humilde. Não haja com arrogância, com orgulho. O final é melhor do que o início. Pode aguentar, firma aí. Não defina pelo momento que você está vivendo. Confie em Deus. Porque você vai vencer aí. E o que está te dando desgosto vai te dar alegria. Você terá um final feliz. Um final muito feliz. Não é o que o diabo está tentando mostrar e que talvez enviando pessoas para dizerem que não vai ter jeito. Deus está dizendo, tem, porque eu vou mudar isso aí. O final vai ser melhor. Você terá um final feliz. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Jaqueline, quais as experiências que você tem vivido dentro do Ministério Mudança de Vida, colocando em prática todas as direções que a Bispa tem nos dado? Grandes experiências, muitas vitórias e acontecimentos, assim, verdadeiros milagres. Eu vim no Ministério Mudança de Vida há 8 anos atrás e eu não quis permanecer. Eu não quis mudar o que eu precisava mudar. Não quis mudar o meu espírito, a minha fé, o meu comportamento. E aí eu decidi sair. Saí, fui para outra denominação, fiquei um tempo lá e me afastei definitivamente. E aí os problemas começaram. A senhora teve bastante problema de saúde? Sim, no meu testemunho do ano passado, eu dei um testemunho que eu tomava até 6 antialérgicos de uma vez e que eu estava com uma alergia a tudo. Estava com alergia a alimento, a tecido, a corante, a shampoo, a sabonete. A única coisa que não me dava alergia era a água. Todo tipo de alimento, todo tipo de tecido. E eu sabia que isso era espiritual, mas eu achava que pela minha força, não, é algo simples, isso acontece na vida de qualquer pessoa, porque não aconteceria na minha vida. A senhora chegou a me dizer em off que a senhora tinha tanto receio de passar mal que tinha antialérgico na cabeceira da cama, no carro, na bolsa, em todos os lugares da casa, não é isso? Sim, em todos os lugares, todas as bolsas que eu trocava, em toda necessaire, em cada ambiente da casa. Então eu tinha do lado da cama, eu tinha no banheiro, eu tinha na cozinha, porque o medo era de começar as alergias, as coceiras, as bolhas, os vermelhidões. E como uma das vezes eu estava deitada e me faltou muito ar, porque inchou, deformou todo o meu rosto, e eu tive que pedir ajuda ao meu marido para conseguir pegar o remédio para que isso melhorasse. Então o medo era de estar sozinha e disso acontecer e faltar o ar e poder acontecer alguma coisa maior. Então eu vivia cheia de remédios, espalhado por tudo que era lugar. A senhora chegou a ouvir que a senhora tinha alergia à vida. Sim, eu vi que eu estava alérgica à vida. Na época minha filha tinha menos de 2 anos e a cada uma semana no máximo eu estava no pronto-socorro. Era todas as rinites, sinusites, bronquites, tudo possível de uma só vez. Então um dia eu cheguei a ter 14 remédios, um para o ouvido, um para o olho, um para o nariz, o outro para inalação, um outro antialérgico. E aí eu sabia, por já ter vindo, que tudo isso não era normal, que a causa de tudo isso era espiritual, mas eu não queria aceitar. Casamento? A gente estava se separando, brigando muito, com muitas dívidas,
completamente desestruturados, sem a presença de Deus, sem o ensinamento, e todas as semanas, todos os dias praticamente a gente brigava, e todas as semanas partia de mim: você não está feliz, então arruma suas coisas e vai embora, eu não dependo de você, eu não preciso de você. Até que um dia ele resolveu ir embora, de tanto que eu mandei. E aí eu percebi que realmente o meu mundo estava desmoronando e eu não queria acabar com a minha família. E eu percebi que eu precisava lutar. A senhora veio para o Ministério Mudança de Vida no propósito de fé dos 52 dias. De lá para cá, a libertação, a cura, a restauração aconteceu. Completa. A alergia, eu vim na segunda semana dos 52 dias, era no segundo jejum, na quarta-feira. Na mesma semana, na sexta-feira, eu me dei conta que eu não tinha tomado nenhum remédio. Então, assim, era um milagre eu ficar 2 dias e meio sem tomar um antialérgico, podendo ter almoçado jantado a mesma coisa que eu comi no almoço, porque isso não podia acontecer. Então, assim, eu estava numa neura tão grande que eu não sabia mais o que comer. E aí, quando eu me dei, era uma sexta-feira à noite, eu percebi que eu tinha jantado a mesma coisa que o almoço e que eu não fazia 2 dias e meio que eu não tomava nenhum remédio. A filha não vai mais para o hospital toda semana? Não, de jeito nenhum. Ela pegou um resfriado, que é comum, essa semana. Então, mais de 1 ano depois, é que ela voltou a ter um resfriado. Marido? Graças a Deus, está na presença de Deus. Estamos restaurados, pagando, conseguimos limpar o nome, as dívidas sendo pagas, sendo abençoada e Deus dando muito mais até do que a gente pediu. Esse ano de 2016, a senhora ouviu uma palavra que Deus encheria a boca da senhora de riso e surpreenderia a senhora. O que aconteceu na sua vida profissional? Bom, eu estava trabalhando sozinha por conta e aí veio a palavra para a gente abrir um escritório familiar, eu, meu pai e minha mãe. O escritório é na área de reformas, de engenharia, já que cada um é de uma área. E aí nós decidimos em março, em meio à crise no país, estava muito grande, e a gente decidiu abrir um escritório, porque através da palavra veio para a gente abrir esse escritório. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Em abril veio um cliente que eu não esperava, que surgiu através de uma indicação de uma pessoa que não me conhecia, e esse cliente é um cliente, ele tem uma construtora, ele tem arquiteto, engenheiro, ele tem mais de 200 funcionários. E assim, ele poderia escolher qualquer pessoa do escritório dele ou qualquer pessoa, qualquer outra arquiteta renomada, conhecido, qualquer escritório de reformas conhecido de São Paulo para fazer. E somos nós que estamos fazendo a reforma dele. Além disso, ele me indicou já um outro conhecido, que é coordenador do 4º maior hospital de São Paulo, um hospital particular muito conhecido, e a gente também está trabalhando, está fazendo o projeto dele, e depois disso vieram outros clientes também, e o que eu ouvi da boca de um parceiro, de um outro ramo, foi como vocês, sem mídia, porque a gente não tem Google, a gente não tem anúncio, a gente não tem marketing, o nosso marketing é muito pouco, é mais no boca a boca, nós temos uma rede social, mas a gente também não consegue, as coisas estão acontecendo muito rápido e a gente está tentando acompanhar o crescimento, e o que eu ouvi da boca dele foi como que em meio à crise, gente fechando, escritórios consolidados demitindo, pessoas falindo, vocês estão avançando dessa forma. Não tem explicação. E aí a minha resposta foi, é Deus. Dizimista, ofertante fiel? Sim, com certeza. Nós estávamos tentando locar um lugar físico, se estruturar, porque nós víamos a necessidade de ter uma estrutura realmente, de se estruturar, abrir um CNPJ correto, então realmente fazer a empresa ficar algo consolidado. E aí nós tentamos por 2 vezes, 2 outros locais, e um era completamente assim, era um puxadinho. Era um puxadinho que eu tentei, porque era o que daria dentro das nossas possibilidades, da minha visão humana, que então era o que daria para pagar, esse a gente não estaria dando um passo maior que a perna. E por 3 vezes não deu certo.
Depois a gente tentou uma outra sala numa avenida um pouco mais movimentada, um lugar que era melhor, que daria que a gente não passaria vergonha, vamos dizer assim. E por 2 vezes e a pessoa não quis alugar. E aí, um dia, orando, clamando muito de joelhos para o Senhor, a minha mãe também, né, a gente, nesse mesmo dia, depois conversando, nós estávamos em oração as duas, e aí surgiu, ela olhou na internet um anúncio que eu achei até que era falso. Porque quando eu vi, eu falei, nesse prédio, na segunda avenida mais conhecida de São Caetano tem a principal, que é a Goiás, que tudo acontece ali, e depois tem a Avenida Presidente Kennedy. E é um prédio novo, que entregou o ano passado, um prédio lindo, e uma vez em sonho, eu sonhava que eu entrava num prédio e que o pé direito era muito grande. E esse mesmo sonho a minha mãe teve. E o pé direito lá é mais de 9 metros de altura. E aí, quando eu fui ver esse imóvel, o dono do imóvel estava lá, e ele falou, o que você acertar está acertado. Conversa com a secretária e o que vocês definirem para mim está de acordo. E eu falei, mas doutor, está um pouco fora do que eu posso pagar. Aí ele me falou o seguinte, não vai ser por causa de dinheiro que essa sala não vai ser sua. E melhor, a sala do lado pode fazer ampliação, a sala do lado também é minha. Daqui 1 ano você vai ficar com a sala do lado também. Bom, entramos em negociação. E aí, quando veio o contrato, passei toda a documentação. Quando veio o contrato para assinar, para nossa surpresa e para nossa boca cheia de riso, realmente, o contrato estava isento quase 50% dos meses. Então, assim, de 30 meses, 12 meses, eles estavam me isentando totalmente do contrato. E nós não havíamos pedido isso. Muito pelo contrário, nós havíamos pedido um pequeno desconto que não chegava a 10% do valor e iríamos arcar com condomínio e IPTU. Não só a isenção do aluguel aconteceu desses 12 meses, como também a isenção do condomínio e do IPTU. Então, assim, além de eu estar hoje no 11º andar, do jeito que eu queria, na avenida mais importante de São Caetano, eles estão pagando para a gente estar lá. Então, é coisa de Deus, né? Não tem como. Hoje a senhora consegue entender essa palavra profética, boca cheia de riso? O Senhor vai tornar alegre? Sim, com certeza, porque é isso que acontece. A cada novo projeto, a cada conquista que a gente teve, eu tive uma conquista também, algo familiar. Nós morávamos em Santo André, mas eu queria vir morar em São Paulo. A maioria das obras eram aqui. Tem também a igreja, que a gente vem pelo menos 3 vezes na semana. E em Santo André não era muito 1h30 para ir, 1h30 para voltar, e eu queria vir para mais perto. E aí, em janeiro, eu tentei vir pela força do braço, depois de ouvir de Deus 3 vezes, volta, não é isso. Eu estava feliz e satisfeita, sabendo que era aquele meu lugar, que eu deveria estar lá. E aí, Deus encheu novamente a nossa boca de riso. Porque quando a gente menos esperava, começaram a surgir propostas no apartamento e a gente tinha colocado o apartamento para negociação desde janeiro e foram 5 meses sem nenhuma procura e em 1 semana surgiram 5 pessoas querendo ver o apartamento. Dessas 5, 4 quiseram e eu tive que escolher entre 2. Então, assim, não foram eles que escolheram. Nós tivemos que escolher para quem a gente deixaria o imóvel. E aí depois também nós tentamos um apartamento menor do que o nosso atual, porque era numa localização melhor, numa região melhor e o custo seria equivalente. Então, nós tentamos um apartamento menor. A gente era para pegar a chave no sábado, na sexta-feira a pessoa desistiu, ligou e falou, eu não vou mais fazer negócio com você. E aí, o que estava dentro do meu espírito, da mesma forma que foi com a sala, vai ser algo melhor. A nossa boca vai se encher de riso. Deus tem algo melhor para nós. Na mesma semana, no dia seguinte, isso foi na sexta, no sábado a gente saiu para procurar o imóvel. Como que você vai entregar a sua chave no dia seguinte e você não tem onde morar? Era essa a nossa situação. E aí, em uma das imobiliárias que nós fomos, nós vimos um apartamento que ele falou, ó, esse daqui é um privilégio quem pegar. Eu nem coloquei para um anúncio porque não deu tempo. Chegou para mim fazem 2 dias. E eu olhei e eu falei para ele, esse apartamento vai ser meu. Só que era muito acima do que a gente estava querendo. Não tinha como. Mas eu olhei para ele e falei, esse apartamento vai ser meu. Aí ele falou, bom, então tá bom. Deus, as coisas de Deus nada é em vão.
Deus abriu portas para que a gente estivesse nesse apartamento, e no dia que a gente passou para conhecer o condomínio, o meu esposo falou: amor, não, isso é muito para a gente, não tem como, é o que a gente deseja, mas daqui a alguns anos, agora isso é muito para a gente, porque era tudo do jeito que a gente queria. E eu falei: Deus sabe de todas as coisas, se Ele mandou vir para cá, vamos ungir, vamos fazer o nosso papel e entregar em oração. E aí, para a honra e glória do Senhor, nós estamos nesse apartamento. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora, para a família da senhora? É a minha base. O amor que eu tenho pela bispa é o amor que eu teria pela minha mãe. Minha mãe é uma pessoa incrível e é ela muitas vezes que me sacode, às vezes quando eu estou desanimada: não, filha, olha a fé, não vacila. E o que a gente tem aqui da bispa é isso, é um amor de mãe, é um puxão de orelha quando precisa, e poder contar a todos do ministério é maravilhoso. Ter o pastor, hoje eu sou evangelista, então, assim, há um ano atrás eu não conseguia dormir com opressões espirituais, e hoje, graças a Deus, eu estou num trabalho espiritual, eu estou levando palavra a quem precisa, eu estou levando um jornal, então, assim, é algo maravilhoso. E ter aqui como um alimento, aqui é como um alimento, é como a gente coloca o celular na tomada, aqui é o ministério, a gente vem recarregar nossas energias, a gente vem se renovar e sair daqui pronto. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta palavra esteja transformando radicalmente a visão dessa pessoa, que ela se vista dela, se fortaleça, que ela se levante agora e não ceda mais para pensamentos, sentimentos, para a emoção do momento, que ela confie no Senhor, que ela não viva pelo que ela está pensando ou sentindo, mas pelo que ela sabe. Que ela confie no Senhor, porque o Senhor está dizendo: você vai vencer aí, você terá um final feliz, o final será melhor do que o início. Seja paciente, porque o paciente mostra humildade e o humilde recebe ajuda. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu peço mudanças e respostas. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos apoiado, dizimando, ofertando e investindo nessa obra. Prospera cada um desses fiéis. Desperta mais semeadores. Nós sabemos que quando uma pessoa dá esse passo de fé, ela é altamente honrada. Então, desperta mais pessoas para semearem nesse programa. Obrigada por essa oportunidade e que essa palavra esteja mudando radicalmente cada pessoa nesse momento, meu Pai. Onde esse programa estiver chegando, que força, alegria e esperança estejam chegando também. Muito obrigada, Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 Operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar 19h30 com a reunião para a renovação da mente. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2016. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2017? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2016 como o melhor ano da sua vida até então. Lute. Propósito da mudança.